Nas últimas décadas, a crescente preocupação com o impacto ambiental dos plásticos derivados do petróleo tem impulsionado a busca por materiais alternativos, renováveis e biodegradáveis. Entre as soluções mais inovadoras que vêm ganhando espaço está o uso de insetos, como as larvas da farinha, Tenebrio molitor, como matéria-prima para o desenvolvimento de biopolímeros utilizados na fabricação de embalagens, incluindo garrafas para bebidas. O processo começa em instalações industriais altamente controladas, onde milhões de larvas da farinha são criadas em ambientes limpos, com temperatura, umidade e alimentação rigorosamente monitoradas. Esse modelo de criação apresenta elevada eficiência biológica, baixo consumo de água e reduzida emissão de gases de efeito estufa quando comparado às cadeias produtivas tradicionais do plástico e até mesmo de algumas fontes vegetais. Após atingirem o estágio ideal de desenvolvimento, as larvas são encaminhadas para etapas de processamento industrial. Nessa fase, ocorre a separação e extração de componentes orgânicos específicos, que servirão de base para a produção de biopolímeros. Por meio de processos físicos e químicos controlados, essas substâncias são transformadas em um material polimérico com propriedades semelhantes às dos plásticos convencionais, porém com origem renovável. Em laboratórios integrados às fábricas, cientistas e engenheiros analisam constantemente a composição, resistência, transparência e segurança desses biopolímeros. O objetivo é garantir que o material final atenda às normas técnicas e sanitárias exigidas para embalagens de alimentos e bebidas, sem comprometer a qualidade do produto nem a experiência do consumidor. Uma vez aprovados, os biopolímeros são convertidos em grânulos industriais e seguem para linhas de moldagem por injeção e sopro. É nesse momento que o material ganha forma, originando garrafas de diferentes tamanhos, desde embalagens individuais até recipientes de grande volume para uso familiar. Visualmente, essas garrafas são praticamente indistinguíveis das tradicionais, mas carregam uma história de inovação e sustentabilidade. Após a fabricação, as garrafas passam por inspeções automáticas e manuais antes de serem embaladas e transportadas. Caminhões carregados com milhares de unidades deixam as fábricas rumo a centros de distribuição e supermercados. No varejo, essas embalagens começam a ocupar espaço nas prateleiras, chamando a atenção de consumidores curiosos ao descobrirem que o plástico à sua frente tem origem em insetos. No ponto de venda, as reações variam entre surpresa, interesse e questionamento. Muitos consumidores observam atentamente os rótulos, buscando compreender como a ciência conseguiu transformar organismos tão pequenos em um material com aplicação cotidiana. Esse momento simboliza uma mudança importante na relação entre tecnologia, natureza e consumo. A adoção de bioplásticos derivados de insetos representa mais do que uma inovação industrial. Ela reflete uma nova forma de pensar os sistemas produtivos, priorizando eficiência, economia circular e redução do impacto ambiental. À medida que a tecnologia avança e a aceitação do público cresce, materiais antes impensáveis podem se tornar parte integrante da vida moderna. Assim, das larvas da farinha às prateleiras dos supermercados, esse percurso revela como a ciência e a biotecnologia estão redesenhando o futuro das embalagens e abrindo caminho para soluções mais sustentáveis em escala global. Com a chegada dessas embalagens ao mercado, os impactos começam a se refletir em toda a cadeia econômica. Para a indústria, os bioplásticos derivados de insetos representam uma alternativa estratégica diante da instabilidade do preço do petróleo e das crescentes restrições ambientais impostas por legislações nacionais e internacionais. Empresas que adotam esses materiais passam a reduzir sua dependência de fontes fósseis, ao mesmo tempo em que fortalecem compromissos com metas de sustentabilidade e redução de emissões de carbono. Do ponto de vista industrial, a transição para biopolímeros de origem entomológica estimula investimentos em pesquisa, inovação e infraestrutura. Novos setores surgem em torno da criação controlada de insetos, do desenvolvimento de processos de extração e da engenharia de materiais.
Isso gera empregos especializados, fomenta parcerias entre universidades, centros de pesquisa e empresas e amplia o ecossistema da bioeconomia. No comércio, a presença de embalagens sustentáveis modifica estratégias de posicionamento e comunicação. Produtos acondicionados em garrafas feitas a partir de insetos passam a ser associados à inovação, responsabilidade ambiental e economia circular. Para supermercados e redes varejistas, esse diferencial agrega valor à marca, atrai consumidores conscientes e responde à crescente demanda por soluções ambientalmente responsáveis. Para os consumidores, o impacto vai além do produto em si. O contato com embalagens de origem biológica desperta questionamentos sobre a procedência dos materiais utilizados no dia a dia e amplia a percepção sobre alternativas sustentáveis. Embora o fator origem em insetos ainda cause estranhamento inicial em parte do público, estudos de comportamento indicam que a aceitação aumenta significativamente quando os benefícios ambientais e a segurança do material são claramente comunicados. À medida que a informação se torna mais acessível, muitos consumidores passam a enxergar essas embalagens não como uma curiosidade, mas como um avanço tecnológico necessário. A decisão de compra passa a considerar não apenas preço e qualidade, mas também impacto ambiental, origem dos materiais e responsabilidade das empresas envolvidas. Em escala global, a adoção de bioplásticos produzidos a partir de insetos pode provocar mudanças profundas nos fluxos de produção e consumo. Países com capacidade tecnológica e estrutura para a criação industrial de insetos tendem a se destacar como novos polos de inovação, enquanto cadeias tradicionais de plástico enfrentam a necessidade de adaptação. Para o comércio internacional, esses materiais abrem oportunidades de exportação, transferência de tecnologia e acordos voltados à sustentabilidade. Ao mesmo tempo, estimulam a revisão de normas técnicas e regulatórias, impulsionando a criação de padrões específicos para biopolímeros de origem alternativa. No longo prazo, a adoção de bioplásticos produzidos a partir de insetos pode contribuir para a redução significativa de resíduos plásticos persistentes no ambiente, especialmente em ecossistemas aquáticos. A substituição gradual de materiais convencionais por opções biodegradáveis ou de menor impacto representa um passo importante na mitigação dos efeitos da poluição global. Dessa forma, o uso de insetos na produção de biopolímeros não se limita a uma inovação de laboratório ou a uma tendência passageira. Trata-se de uma transformação sistêmica, capaz de redefinir a relação entre indústria, comércio e consumidores, apontando para um modelo de desenvolvimento mais resiliente, eficiente e alinhado aos desafios ambientais do século XXI.